Irmão Paulo, se eu me divorciar, eu perco minha liberdade na CCB? Bom, esta pergunta é que todas as pessoas que divorciam sem ter o caso aí de um adultério, né? Me divorciei por incompatibilidade de gênero, como todos falam, né? Mas na congregação, como é uma igreja séria e segue a doutrina de Cristo, a doutrina que está na Bíblia. Sim, você perderá a liberdade caso não haja o adultério, tanto para o homem quanto para a mulher. Não houve adultério, sim, perde a liberdade. Mas no caso de agressão, o primeiro passo é a lei aí que está vigorando no país desde 2006, Maria da Penha, para você ter este distanciamento. Não deu certo, a pessoa ali prefere ir preso, né? Então procure o ministério para você se orientar sobre isto, que aí você vai estar fora de casa e o seu cônjuge não vai poder depois chegar e falar que você ou abandonou ou a abandonou. Mas no caso, se tiver o adultério por causa, melhor dizendo, se no caso tiver o divórcio por causa de um adultério, aí sim, está nas Escrituras Sagradas. Você pode sim casar de novo e permanecer com a sua liberdade. Lembrando que quem divorcia e perde a liberdade e casa ou tem um relacionamento com alguém que está com liberdade na igreja, esta pessoa então perderá a liberdade se finalizar o casamento com o divorciado. É a doutrina, irmãos, né? Deus é sempre Deus. O diabo também não brinca de ser diabo, né? Essa é a polêmica que nós sempre ouvimos aqui na internet, né? Muitos falam bem assim, mas eu divorciei, estou quite pela lei da terra. Ok, mas pela lei dos céus, pela lei aqui que está na Bíblia. Você está de acordo? Então, pense muito nisso. Deus abençoe. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Vocês ouviram aí um vídeo, esse vídeo é um vídeo explicativo. E nós estamos aqui, irmãos, em defesa da obra de Deus e para ajudar a nossa querida Irmandade. Irmãos, tem pessoas, tem irmãos, nessa parte que nós vamos abordar, que é o tema divórcio, né, ficar sem liberdade, e é o tema de casais. Irmãos, eu fico feliz, mas muito feliz mesmo, irmão, com o trabalho que nós estamos tendo aqui na internet, porque eu acabei esses dias atrás, irmãos, de colocar um vídeo referente a casais, né? Irmãos, tratar bem as suas esposas, pessoas que estão querendo, né, se divorciar, estão querendo separar, o inimigo usando até um animalzinho, né, dentro de uma casa que inocente, e irmãozinho, o inimigo usando também de outras artimanhas, né, para fazer o casal brigar, colocando brigas, colocando desacertos, né, irmãos? O marido não compreende a esposa, ou a esposa não compreende o marido, e a troca, né, de um para com o outro, né? Vamos dizer, um é hostil com o outro. Irmãos, tem até um caso de um advogado que eu já contei, né? De uma pessoa que queria se separar, mas queria que o marido sofresse, né? Mas falou para o advogado bem assim, né? Um advogado bem inteligente ouviu a mulher, a cliente, falando para ele: olha, eu quero separar
do meu marido, mas eu quero fazer ele sofrer, né, amorosamente. Então o advogado, vendo aquilo, falou: faz o seguinte, 6 meses, 5 meses, no sexto você me procura que nós fazemos, né, a partilha e peço o divórcio. Mas você quer que ele sofra? A mulher falou: quero. Então comece então a fazer ele ficar apaixonado por você. Faça tudo o que uma mulher dedicada ao marido faz. Porque a mulher reclamava do marido em tudo, né? E ali a mulher então passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6. E o advogado achou que ela ia procurar ele. O advogado então ligou para ela no 7º e falou: não era o mês passado que você tinha me procurar para a gente fazer essa vingança contra o seu marido? Ela falou: que vingança? Ela falou: não, você não queria separar dele e deixar ele bem apaixonado por você e você deixar ele aí sofrendo? Ela falou: não, eu não vou fazer mais isso não, por isso que eu nem procurei o senhor. Você sabe o que aconteceu? Eu comecei a tratar ele bem, comecei a ser mais gentil, a ter mais paciência, a combinar. Se eu ia fazer alguma coisa, eu falava, pegava a opinião dele. Se eu fosse resolver algum problema, né, eu dava mais credibilidade. A horas que eu estava vaga ali, a gente conversava, saía, ia para um restaurante, pizzaria. Então meu marido é o melhor marido do mundo. Eu tinha um marido bom em casa e não sabia. Então o advogado chegou para ela e falou: este é o caminho. Eu falei para você se vingar desta forma, porque às vezes as pessoas só reclamam da pessoa dentro de casa e ela não vê o tratamento que ela dá para aquela pessoa. E nisso, irmão, quando se trata do lado congregação, lado espiritual, lado irmandade, irmão, o inimigo põe a colher no meio, irmãos. O que o inimigo quer é destruir a família, matar a alma, né, irmãos? Então, irmãos, este vídeo aqui diz tudo. Ah, mas a congregação não pode, você divorciou, tem muitos aí contra essa parte. Nós temos, né, as circulares que já está explicando essa parte. Não é que a congregação quer tirar, quer, né, mandar a pessoa para o inferno, que ninguém manda. Mas a congregação tem que seguir o que está na Bíblia. Tem que seguir, irmão. Está o divórcio na Bíblia. Está a parte do divórcio. Correto? Irmãos, eu vou colocar aqui um vídeo lindo, né? Um vídeo que retrata até aí a mulher sábia e retrata aqueles que um dia estiveram na graça de Deus e por qualquer motivo, vamos dizer, igual a este, né? De divorciar, procurar outra, não comunicar, né? E então perderam a liberdade e hoje estão aí lembrando desses momentos que passou dentro da congregação. Eu convido a nossa querida irmandade, esse vídeo vai ser curto, a vocês colocar um fone de ouvido e ouvir agora esta mensagem muito emocionante, muito espiritual. Com a força de Deus, irei gravar esse áudio na comunhão. É inevitável dificuldade desta luta presente na terra, tantas lágrimas derramadas, tantos homens, mulheres, moços e moças de Deus que oravam, profetizavam, buscavam o Senhor e no tanger da harpa dos seus próprios violões cantavam uma canção inspirada que pudesse libertar as almas dos calabouços. Hoje muitos resistiram, desanimaram, alguns por alguma opressão humana, aleluia, pela força dos punhos da razão, outros por seres oprimidos pelos próprios dardos inflamáveis do adversário, mas acreditamos que os que mantêm a lealdade e a fidelidade na alma ainda estão de pé, ainda que são comparados a Daniel, porque tinha o desejo de orar a Deus
e lançado dentro da cova por um edito daqueles que não gostavam da oração. Bendito é o Senhor. Eu vou para a cova, mas não vou parar de orar a Deus. Eu sou sonhador como José. Meus sonhos ultrapassam os limites, quebrar regras e protocolos. Mas mesmo que me joguem dentro dos calabouços, me vendem, me traem, eu não pararei de ser sonhador. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que são atraídos como Paulo, como Silas, jogados atrás das grades, açoitados, ainda que me lançam atrás das prisões, ainda que tentam arrancar a minha liberdade, ainda assim atrás das grades eu louvarei o teu nome, engrandecerei a beleza da tua santidade. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que perca tudo nesta vida, perca tudo nesta terra, a amizade dos companheiros que se dizem companheiros, a fidelidade da esposa, ainda que perca a saúde, os seus bens materiais, aleluia, somos comparados como Jó, mas ainda assim a minha boca vai te glorificar. Não existem circunstâncias que podem nos separar, Senhor, deste grande amor, desta grande misericórdia, pois depois que provei das tuas mirras, das tuas doçuras em meus lábios, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada nos separará deste amor em Cristo. Nada nos separará deste amor em Cristo Jesus. Né, irmão? Nada. Preste bem atenção, que coisa linda, irmão. Preste bem atenção. Serei semelhante à mulher que ganhou um par de asas no deserto para sobrevoar perante o dragão. Aleluia. Que queria tragar a criança em seu ventre. Esta criança é chamada espiritualidade, a criança é chamada alegria, a criança é chamada linguagem, a criança é chamada visão, santidade, comunhão. Ainda que o dragão está dentro dessa própria galáxia da graça, e com sua cauda arrancou muitos que brilhavam, arrastou muitos que tocavam seus instrumentos, arrastou quantas estrelas que profetizavam. Aleluia. Mas bem-aventurados somos nós que nos últimos tempos, como soldado, como um tenente, um coronel, um capitão, ele tem em seu peito as estrelas e as medalhas de cada batalha que enfrentou, e delas trouxe a vitória. Glória a Jesus. Em seu fardamento do seu braço, cada distintivo lhe representa um galardão, um mérito, uma autoridade. Ainda que os nossos irmãos, nossas irmãs não olhem o que está dentro de você, soldado, não consiga enxergar o que traz na sua farda machucada, ferida pelas provas, pelos combates. Tenha certeza que o próprio inferno e seus adeptos, ele consegue enxergar dentro de você cada estrela que brilha, cada distintivo do mestre, glória a Jesus, cada autoridade para vencer a aprovação. Mas bem-aventurado é o que chora, é o que sofre, pois esses são os sintomas que Deus mostrou para o apóstolo João. E ele dizia que havia um grande povo da tribulação, e com palmas nas mãos cantavam, aleluia, o mestre estava entre nós. E ele dizia, vós tomareis parte das aflições de Cristo, o mundo se alegrará, e vós tristes estareis. Mas bem-aventurado é o que derrama uma lágrima dos seus olhos, é os que dizem para o Senhor, não tenho forças, me ajuda, Senhor, a passar essas montanhas de provas, me socorre, me ajuda a ir até o fim, aleluia. Você não se afundará nas águas da tribulação, das aflições, andando por cima delas. Pega na minha mão, filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Papai do céu, eu peço de todo o meu coração, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a vencer tudo o que estiver passando. Glória, glória.
Santo Deus, irmão. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Deus preparou, né, irmãos? Santo Deus. Este menino, irmãos, falou tudo. Os que lá atrás deixaram o inimigo manchar suas vestes. Aqueles que tocavam e hoje não tocam mais. Com certeza daria tudo para estar ali tocando. Santo Deus, irmãos. Deixamos aqui, queridos, o pedido de oração. E vamos ficar, irmãos, pensando nisto, irmãos. A dúvida sobre o divórcio e o comportamento de cada casal. Irmãos, há uma força maior por trás disso tudo. Força maior que não é maior do que o nosso Deus. Nós temos um Deus que essa força maligna em que entra nos casais, entram nas casas, irmãos, cria até um ódio de um marido com mulher e mulher com marido. Irmãos, eu fui num culto onde Deus falou estampadamente para a igreja: o inimigo está te afrontando 24 horas. Está atrapalhando o seu casamento. Está querendo destruir uma família. Duas pessoas servos de Deus, servindo a Deus numa casa. Seus filhinhos vão ver o pai e a mãe. Meu pai e a mãe são crentes, são da congregação, servem a Deus. E se o casal tem 3, 4, 5, 6 filhos e todos estão dentro da igreja, o inimigo por tabela derruba um e acaba com todos. É o inimigo, ele joga por tabela, irmão. Irmãos, aquilo que eu disse, volte de novo aos seus pensamentos, saia da rotina e comece nova vida. Você está vendo que você está brigando demais, que por qualquer coisa você já está ali arrumando confusão, brigando, humilhando. Isso é vice-versa, é marido com mulher, mulher com marido, que nós também temos mulheres brigonas, né? Não estou generalizando tudo. O homem é mais ignorante, né? Às vezes, por ser o homem da casa, né? Mas, irmão, falando espiritualmente, o inimigo quer isso. Tirar o povo de dentro da igreja. E isso que esse garoto disse: nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e tenha um ótimo domingo. Congregue. Fique com Deus.